paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para o canal. Falar para os meus inscritos. Fiquei vários dias sem gravar vídeo devido ao grande temporal que tem assolado a Espanha. Nós estamos aqui no inverno europeu. Como eu gravo o vídeo no ar livre, então tem sido impossível de gravar os vídeos. Mas estamos aqui mais uma vez no canal para gravarmos mais um vídeo. Vou falar para os irmãos que em breve vou fazer uma live com o irmão Júnior. O irmão Júnior, vários dias, tem me convidado para fazer uma live. Mas vamos ver se marcamos um dia nessa semana para fazer uma live. E tem um assunto bombástico para falar nessa live. Só na live eu vou expor, irmãos, o acontecido, porque meu compromisso é com a verdade, irmão. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, Meu assunto é unicamente a verdade. Eu não trabalho com mentira, nem com engano, mas trabalho com fatos, com realidade. E sobre o que estão falando aí, que vão processar mais de 40 críticos, eu não tenho nenhum medo. Nenhum medo. Por quê? Porque eu já procurei o advogado do Estado espanhol. Então, levei uma parte do sofrimento daqueles que são perseguidos dentro da congregação. E é ele próprio que, se surgir qualquer coisa do Braz aí querer me processar, o meu advogado vai fazer uma carta endereçada à Casa Real, mostrando que a mesma administração do Braz no Brasil é a administração da Espanha. E o meu assunto é sério e eu de maneira nenhuma abrirei mão. Mais de 40 anos nesta luta pela verdade. Meu compromisso é com a verdade. Mas o meu assunto de hoje é uma expressão errada que tem na CCB na hora dos testemunhos. Irmãos, irmãs, levanta e fala: se formos fiéis até o fim, teremos a coroa da vida eterna. Eu vou ler aqui, irmão, a carta da igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, no verso 8, de Apocalipse. Eu não vou abordar ponto por ponto a carta. Nós vamos mais nos centrar nesta parte que foi escrito Apocalipse, carta à igreja de Esmirna. Vamos ler do 8 ao 11. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve:
estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum mundo sofrerá o dano da segunda morte. Então, eu não vou trabalhar ponto por ponto na carta. O meu objetivo é centrar no que diz: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então, irmão, Esmirna foi fundada no ano 1000 anos antes de Cristo, né? No ano 600 ela foi invadida pelos lítios, e no ano 200 ela foi edificada como uma cidade rica, uma cidade bela. Ela era concorrente de Éfeso, né, que era das maiores cidades ali da Ásia Menor. E aí, João, que o anjo escreve a carta, e falando, o Senhor falando: eu sou o primeiro e o último, e que morri e ressuscitei. Então ele usa no contexto de Esmirna, que Esmirna ficou 400 anos debaixo do escombro. Ela desapareceu do mapa. Só no ano 200 foi que ela foi edificada, ela ressurgiu. Então, aqui a carta trata de um assunto da cidade geográfica que desapareceu e depois foi edificada, ressurgiu. Então, o Senhor aqui usa do contexto geográfico para identificar que ele morreu e que ele ressuscitou. Então, e aí, aqui é feito um contraste, né, entre uma igreja pobre e uma cidade rica, né? Entre uma cidade que era fiel a Roma e uma igreja que era fiel a Cristo. E aqui ele fala da tribulação. Tribulação, o rolo compressor do massacre que ia passar sobre o povo, sobre a igreja, né? Então, o que João fala aqui, irmão, da fidelidade, ele aqui não está falando para ser fiel, para adquirir a vida eterna, porque aqui era uma igreja salva. Nós não somos fiéis para ser salvos, nós somos salvos, por isso somos fiéis. A salvação não é fundamentada na nossa fidelidade, mas a salvação é fundamentada no sacrifício de Cristo, como está em Efésios capítulo 2, do verso 8. Somos salvos por meio da fé. Como diz aqui, né? Lemos aqui, ó. Dois de 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fomos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para
as boas obras. Então, irmão, a salvação é pela fé, é mediante a fé. A fé é a causa instrumental. Por meio da fé, nos apropriamos da causa meritória, que é a morte de Cristo, que é o seu sacrifício, que é a graça. Então, é essa expressão, falar, se eu for fiel até o fim, herdarei a coroa da vida eterna, irmão. Ninguém é fiel, irmão. Ninguém é fiel. Quer dizer, se nós falarmos que somos fiéis, por isso vamos ser salvos, aí nós estamos tirando o mérito de Cristo, estamos aplicando em nós. O correto de testemunhar é assim: agradeço a Deus por Deus ter me chamado na sua graça e ter me declarado justo no tribunal judicial de Deus mediante a fé. Entendeu? Aí se enquadra com a Escritura Sagrada. E aí nós colocamos o mérito somente em Cristo, irmão. E aqui, veja bem, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é a coroa da vida eterna, da vida. Por que está essa expressão aqui que João coloca na carta aqui? Porque em Esmirna tinha os Jogos Atléticos da Grécia, se realizavam em Esmirna. E o vencedor, ele recebia uma coroa de louros do vencedor. Então João faz esse contraste, né, da coroa da vida, quer dizer, uma recompensa. Aqui entendemos que não se trata da vida eterna, mas se trata de um prêmio, de uma recompensa. Por que eu falo isso? Porque Paulo, na sua segunda carta, quando ele retrata o seu sofrimento e quando ele faz a abordagem da sua despedida, né, que ali ele já está preso, na masmorra romana, na masmorra mormetina, né? E ele está aguardando só o dia da sua morte. E aí ele escreve a carta e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta a coroa da justiça, do qual o justo juiz me dará naquele dia. Então, irmão, coroa da vida eterna não se chama coroa de glória. Não se chama coroa da vida, se chama coroa da justiça. Então, entendemos bem que ali o aspecto da carta de Esmirna é o seguinte: o povo está passando por uma tribulação terrível. Muitos estão sendo mortos. Historiadores dizem que numa ocasião mais de 1.200 irmãos, eles jogaram de cima dos penhascos embaixo e morria tudo despedaçado. Depois jogaram mais 800. Então o clima ali era clima de massacre, era clima que o rolo compressor estava passando por cima da igreja. Por isso ali era uma prova de fidelidade, mostrando para ele: embora que vocês morram por a sua fé, mas vocês terão a recompensa no céu. Nós temos que entender que ali, irmão, o aspecto
é um aspecto de extrema perseguição. Então, o aspecto da fidelidade ali está encaixado no teste da perseguição. Agora o irmão levanta na igreja e fala: se eu for fiel até a morte, Deus me dará a coroa da vida eterna. Eu sinto que ninguém está passando debaixo do rolo compressor da grande tribulação. Então, irmão, a fidelidade, ela é a consequência da salvação, não a causa. A causa é a graça, é o sacrifício de Cristo. Então, ali, eles não estavam sendo fiéis. Fidelidade não é uma fidelidade para ser salvo. Não, irmão. A salvação é mediante a fé, porque se nós tiver essa concepção que nós somos fiéis para ser salvo, então nós contradizemos toda a doutrina bíblica a respeito da salvação. Só para explicar para o irmão, uma doutrina, nós não podemos formar ela num versículo. Nós temos que pegar um conjunto de texto, temos que examinar o que Paulo enfatizou, o que o apóstolo João enfatizou, o que Pedro enfatizou, o que o Judas enfatizou lá da carta, o que Tiago enfatizou, e aí construirmos uma doutrina bem sólida e fundamentada. Então, fazer uma doutrina só em cima de um versículo, isso daí, irmão, é pessoa que não tem contato com as Escrituras e não conhece a doutrina cristã. Entendeu, irmão? Então, aqui, esta carta, João aqui, que aconteceu lá no primeiro século, aqui ele está trazendo uma narrativa do que aconteceu lá. Os irmãos podem ver que em toda a carta, essa é a única carta que aborda nesse sentido, ser fiel até a morte, que era o contexto que aquela igreja estava passando. E não é dizer que não tem ali, naquele texto, uma aplicação para nós, certo? Que tem uma aplicação do teste da fidelidade, que a vida cristã, ela não é uma vida romantizada, uma vida com blindagem, que nós não vamos passar, que nós não vamos ter derrota, que nós não vamos ficar por baixo. Não, irmão, não. Os cristãos foram mortos, foram arrastados, foram crucificados, foram decapitados por causa da sua fé, e não teve blindagem, irmão, porque o próprio Cristo disse: não é o servo maior do que o meu Senhor. Se a mim me perseguiram, perseguirão a vós. Agora, só uma explicação aqui, no sentido para os irmãos entenderem o que é uma narrativa a diferença de uma narrativa para uma ordem doutrinária. Entendeu? Porque a narrativa, ela está falando de um fato que aconteceu. Por exemplo, quando tem lá em 16 de Atos, que Paulo falou para o carcereiro, se ele cresce, toda a sua casa seria salva. Ali era uma narrativa.
Nós não pregamos poder pegar aquele texto e aplicar hoje na nossa vida. Porque a salvação é individual. Não é uma normativa. É uma narrativa. Agora, a normativa é igual, está lá em 28 de Mateus 18, 19. E de pregar Marcos 16 e 15, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É uma normativa para todo crente, né? Que faz parte de uma igreja. É uma normativa para todos. Então, irmão, eu acho que ficou muito bem explicado. Fique com Deus, né? Um dia abençoado para todos.